Jonas Varela na internet, leitura da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro Evangelho segundo São Mateus, Jesus, o Mestre da Justiça. É o primeiro livro do Novo Testamento. Continuando hoje a leitura do quarto livrinho, A Igreja Semente do Reino, parte narrativa, o seguimento de Jesus, no seu capítulo 16, em todos os seus 28 versículos. Vamos para a leitura de hoje. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, primeiro tópico. Interpretar os sinais do reino. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus e, para tentá-lo, pediram que mostrasse para eles um sinal do céu. Jesus, porém, respondeu: ao pôr do sol vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem prever o tempo, mas não são capazes de interpretar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e foi embora. Segundo tópico, o fermento que corrompe. Quando atravessaram para o outro lado do mar, os discípulos se esqueceram de levar pães. Então Jesus disse: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos pensavam consigo mesmos: é porque não trouxemos pães. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês estão pensando na falta de pães, homens de pouca fé? Vocês ainda não compreendem, nem mesmo se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e quantos cestos vocês recolheram? Como é que não compreendem que eu não estava falando de pão com vocês? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles perceberam que Jesus não tinha falado para tomar cuidado com o fermento de pão, mas com o ensinamento dos fariseus e saduceus. Terceiro tópico, Jesus é o Messias. Jesus chegou à região de Cesareia, de Filipe, e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês que dizem que eu sou? Repetindo: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano
que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes, repetindo. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Quarto tópico: o seguimento de Jesus. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a própria conduta. Eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Glória a Deus, aleluia, amém. Capítulo 16, versículos 1 a 4. Os fariseus e saduceus não sabem ver os sinais dos tempos, isto é, tudo aquilo que indica a presença do reino de Deus. Essa presença, Jesus, porém, respondeu: Jesus, porém, respondeu, ao pôr do sol, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. O que é isso aqui, meu Deus? Ah, minha Nossa Senhora. Repetindo aqui, quarto tópico, o seguimento de Jesus. Então Jesus disse aos discípulos, ai meu Deus, versículos 16, 1 a 4. Os fariseus e saduceus não sabem ver os sinais dos tempos, isto é, tudo aquilo que indica a presença do reino de Deus. Essa presença está clara na pessoa e atividade de Jesus, que cura as doenças e sacia a fome das multidões.
Repetindo, essa presença está clara na pessoa e atividade de Jesus, que cura as doenças e sacia a fome das multidões. Curar e alimentar são sinais já descritos no Antigo Testamento, como sinais da chegada do Messias. Quanto ao sinal de Jonas, conforme nota em Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42, versículos 5 a 12. Com suas doutrinas, os fariseus e os saduceus manipulavam o povo a fim de conservar o poder e continuar a exploração. Jesus adverte os discípulos para que essa opressão disfarçada em religião não seja assimilada por eles. Versículos 13 a 23, conforme nota em Mateus, capítulo 8, versículos 27 a 33. Pedro é estabelecido como o fundamento da comunidade que Jesus está organizando e que deverá continuar no futuro. Jesus concede a Pedro o exercício da autoridade sobre essa comunidade, a autoridade de ensinar e de excluir ou introduzir os homens nela. Para que Pedro possa exercer tal função, a condição fundamental é ele admitir que Jesus não é Messias triunfalista e nacionalista, mas o Messias que sofrerá e morrerá na mão das autoridades do seu tempo. Caso contrário, ele deixa de ser Pedro para ser Satanás. Pedro será verdadeiro chefe se estiver convicto de que os princípios que regem a comunidade de Jesus são totalmente diferentes daqueles em que se baseiam as autoridades religiosas do seu tempo. Versículos 24 e 28, conforme nota em Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. Glória a Deus, aleluia, amém. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo São Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, minhas felicidades e até lá.